2 cuidadoras em 2 dias. Ambas saíram daquela mansão em lágrimas, fugindo não de um monstro, mas do silêncio cortante de um homem que havia se tornado um fantasma em sua própria vida. O arquiteto Arthur Montenegro, um gênio recluso, não demitia com gritos. Ele quebrava as pessoas com sua indiferença e com desafios impossíveis. E hoje, uma nova candidata estava prestes a entrar em seu labirinto de amargura. Mas desta vez, algo estava diferente. Ela não sabia, mas trazia consigo a única semente capaz de florescer naquele solo de concreto. A entrevista aconteceu às 8 da manhã, em ponto. Ana, aos 32 anos, sentou-se na poltrona de couro, sentindo-se pequena naquele escritório gigantesco e minimalista. Ela segurava sua bolsa simples com força, o currículo em suas mãos, parecendo insignificante diante das prateleiras de livros de arte e dos prêmios de arquitetura que empoeiravam em um canto. Ela precisava desesperadamente daquele emprego. Seu irmão mais novo, Lucas, havia conseguido uma bolsa de estudos para a faculdade de medicina, mas a bolsa não cobria os custos de moradia e material. Aquele salário era a única chance de realizar o sonho dele. A mulher à sua frente não era uma governanta, era Clara, a irmã mais velha de Arthur. Uma mulher elegante, de olhar cansado, mas direto. Senhorita Ana, disse Clara, serei honesta. Meu irmão não é um homem fácil. Desde o incidente, há 3 anos, ele se fechou para o mundo. Ele não precisa de uma enfermeira. Ele é perfeitamente saudável. Ele precisa de alguém que organize sua rotina, seus medicamentos para dormir e, principalmente, que sobreviva ao ambiente que ele cria. A última durou 24 horas. Por que você acha que vai conseguir? Ana engoliu em seco. Porque eu não desisto fácil, senhora, e porque eu entendo de silêncios. A resposta pareceu agradar Clara. Uma última coisa, a regra principal desta casa é: não toque no jardim, nunca entre lá. É uma ordem expressa dele. O resto você aprenderá, ou não. O cargo é seu se ainda o quiser. Ana quis. Não havia escolha. Clara a levou até a porta de um estúdio com paredes de vidro que dava para o tal jardim. E lá estava ele, Arthur Montenegro. Aos 42 anos, ainda era um homem devastadoramente bonito, de cabelos escuros e olhos cinzentos como um dia de tempestade. Ele não estava em uma cadeira de rodas, mas estava imóvel, sentado a uma mesa de desenho vazia, olhando para o jardim abandonado. Aquele lugar, um dia, fora a obra-prima de sua falecida esposa, uma paisagista genial. Agora, era um emaranhado de ervas daninhas, roseiras mortas e era cobrindo estátuas de anjos. Era a imagem da alma dele. Senhor Montenegro, bom dia. Sou Ana, a nova. Eu sei quem você é. A voz dele era baixa, sem emoção, e ele não se virou. Sua função é garantir que minha existência miserável continue com um mínimo de interrupções. Refeições na porta do estúdio, nos horários exatos. Remédios na mesa de cabeceira às 10 da noite. E silêncio. Acima de tudo, silêncio. Consegue entender isso? Sim, senhor, respondeu Ana. Ele finalmente se virou, e o olhar dele era tão vazio que a assustou. Ele a analisou de cima a baixo, e então seus olhos pararam no pequeno broche de flor que ela usava na blusa. Um sorriso cruel, quase imperceptível, tocou seus lábios. Você gosta de plantas? Não foi uma pergunta, foi uma acusação. Gosto, senhor. Elas me lembram que a vida sempre encontra um jeito. Que poético, disse ele com escárnio. Então vamos fazer um teste. Vê aquela parte do jardim? Ele apontou para uma área coberta de trepadeiras mortas, onde ficava a antiga Rosaleda. Quero que a reviva. Em uma semana, quero que todas as roseiras que um dia existiram ali estejam florescendo até a próxima terça-feira. Ana sentiu o estômago gelar. Aquilo era impossível. A terra estava morta, as plantas secas. Levaria meses, talvez anos. Senhor, com todo o respeito, isso é uma ordem. Ele a cortou.
Se na próxima terça-feira uma única rosa não tiver desabrochado, pode pegar suas coisas e ir embora. Agora, saia da minha frente. Sua presença perturba minha paz. Ele se virou de volta para a janela, encerrando a conversa. Ana ficou ali, paralisada. Era uma armadilha, um teste feito para ela falhar. Ele não queria uma cuidadora, queria mais uma alma para quebrar, mais alguém para provar que a esperança é uma mentira. Se você acredita que a bondade pode florescer até no solo mais árido e que a esperança é a semente mais resistente que existe, já se inscreva no nosso canal. A jornada de Ana para reviver um jardim impossível e um coração quebrado está apenas começando, e você não vai querer perder. Ela olhou para as próprias mãos, depois para o jardim morto e, por fim, para o homem de costas para ela. Ela precisava daquele emprego. E por algum motivo que nem ela entendia, olhou para aquele jardim e sentiu que não era apenas por dinheiro. Era para provar que ele estava errado, que a vida, sim, sempre encontra um jeito. Começo agora, Senhor, disse ela para as costas dele, e saiu, deixando Arthur surpreso, com a primeira rachadura em seu mundo de silêncio e cinzas. Ana entrou na pequena casa de fundos destinada aos funcionários, a mesma onde as duas cuidadoras anteriores mal passaram uma noite. 2 cômodos simples, uma cozinha funcional. Nas paredes, ela pendurou a única fotografia que trazia consigo. Ela, aos 17 anos, e seu irmão Lucas, de 10, sorrindo em meio a um campo de girassóis, na pequena chácara onde cresceram. Cada pétala daquela foto continha uma história que Arthur Montenegro, em sua prisão de luxo, jamais imaginaria. Ana não era estranha a jardins mortos. Ela nasceu em uma família de agricultores. Seu pai era um homem que parecia falar com as plantas. Sua mãe, uma mulher que transformava flores em arranjos que pareciam poesia. Aos 18 anos, ela sonhava em ser botânica, estudar a vida secreta das plantas. Mas o destino, como uma praga, atacou sua família sem aviso. Uma grande empresa química instalada na cabeceira do rio contaminou a água que irrigava todas as terras da região. As plantações murcharam, a terra adoeceu e, em menos de 1 ano, seus pais perderam tudo. A dor e o estresse levaram seu pai a um infarto fulminante. Pouco depois, sua mãe, de coração partido e saúde frágil, também se foi. Aos 21 anos, Ana ficou sozinha no mundo, com um irmão de 14 para criar. Ela poderia ter desistido. Muitos teriam desistido, mas Ana tinha algo que seus pais lhe ensinaram: a paciência de um agricultor. Ela sabia que mesmo no inverno mais rigoroso, a vida continua pulsando sob a terra. Ela se mudou para a cidade, arrumou 2 empregos. Durante o dia trabalhava em uma floricultura, um lembrete agridoce de seu sonho perdido. À noite limpava escritórios, dormia 4, 5 horas por dia. Cada centavo era guardado. Cada nota amassada tinha um destino: garantir que Lucas, um menino brilhante e dedicado, tivesse a chance que ela não teve. Aos 25 anos, Ana teve uma ideia. Ela via os escritórios cinzentos e sem vida que limpava e sentia pena das pessoas que trabalhavam ali. Começou a levar pequenos vasos de plantas, suculentas e violetas, para decorar os ambientes como um presente. Os funcionários adoraram. A produtividade, diziam os gerentes, parecia ter melhorado. Foi quando ela fundou, com suas economias mínimas, a Verde Vivo Design de Interiores. Apenas ela e uma bicicleta. Ela oferecia a empresas um serviço de assinatura de plantas. Decorava os escritórios com vasos e se responsabilizava por cuidar deles semanalmente. Nos primeiros 2 anos, o negócio mal se pagava. Lucas, já no ensino médio, se sentia culpado por vê-la trabalhar tanto. Mas Ana persistia. O diferencial dela era o conhecimento profundo que tinha das plantas. Ela não apenas colocava um vaso em um canto.
Ela escolhia a espécie certa para a luz, a umidade, a energia do ambiente. Aos poucos, sua reputação cresceu. Um cliente indicou outro. Aos 30 anos, a Verde Vivo tinha contratos com dezenas de escritórios, clínicas e restaurantes. Ela já não andava de bicicleta, tinha uma pequena van e 2 funcionários. O faturamento era bom, mas Ana nunca mudou. Continuava morando no mesmo apartamento alugado, continuava usando roupas simples. O dinheiro que ganhava era investido na empresa e principalmente no fundo de educação de Lucas. Enquanto a vida de Ana era uma escalada lenta e silenciosa, a de Arthur Montenegro havia sido uma ascensão meteórica, seguida por uma queda devastadora. Ele era um prodígio da arquitetura, um homem que não desenhava prédios, mas esculpia o horizonte. Aos 35 anos, já era mundialmente famoso. Foi nesse auge que ele conheceu Helena, uma paisagista genial que via jardins como ele via edifícios, como uma extensão da alma humana. O amor deles foi avassalador. Casaram-se e juntos criaram sua obra-prima, a mansão e seu jardim. Ele projetou a casa de vidro para que ela se integrasse perfeitamente ao jardim que Helena plantou. Cada flor, cada árvore, cada pedra foi escolhida por ela. O jardim era o coração pulsante da casa e da vida deles. Há 3 anos, a tragédia. Eles voltavam de uma premiação em uma noite de chuva. Um motorista bêbado cruzou o sinal vermelho. O acidente foi brutal. Arthur quebrou alguns ossos, mas sobreviveu. Helena, que estava no banco do passageiro, morreu em seus braços no meio da estrada. A partir daquele dia, o mundo de Arthur perdeu a cor. Ele se recuperou fisicamente, mas sua alma permaneceu nos destroços do carro. A última coisa que Helena lhe disse antes de fechar os olhos foi: "Cuide do nosso jardim." E ele tentou. Nos primeiros meses, ele mesmo regava as plantas, podava as flores. Mas cada rosa que desabrochava era uma facada em seu peito, uma lembrança da mulher que ele perdeu. A beleza do jardim se tornou insuportável. Então, ele o abandonou. Trancou as portas de vidro, proibiu qualquer um de entrar e, da janela de seu estúdio, assistiu à obra de sua amada ser sufocada pelas ervas daninhas, apodrecer, morrer, assim como ele estava morrendo por dentro. Agora, sentado em sua mesa de desenho vazia, Arthur olhava para o jardim morto. Ele não sabia nada sobre a luta de Ana, sobre sua força ou seu conhecimento. Ele a via como via todas as outras, uma peça descartável em seu jogo de autopunição. A tarefa de reviver a Rosaleda não era um teste de jardinagem, era um ato de crueldade. Ele queria que ela falhasse para provar a si mesmo, mais uma vez, que a vida não vale a pena, que a beleza sempre morre e que a esperança é uma flor que nasce para ser esmagada. Ele queria vê-la fracassar, para que a morte do jardim de Helena fosse finalmente completa e justificada. O que ele não sabia era que Ana não era uma jardineira comum. Ela era uma sobrevivente. E ela olhava para aquele jardim morto, não com pena, mas com reconhecimento. Ela via um pedaço de terra ferido, abandonado, envenenado pela dor. E ela sabia, no fundo de sua alma, exatamente o que ele precisava para voltar a viver. Ana não perdeu tempo. Na manhã seguinte, enquanto Arthur ainda estava trancado em seu quarto, ela entrou no jardim pela primeira vez. O ar era pesado, com o cheiro de folhas podres e de abandono. Era pior do que parecia de longe. Ervas daninhas altas como pequenos arbustos cobriam tudo. Trepadeiras mortas se agarravam às roseiras secas como esqueletos. A terra estava dura, compactada e sem vida. Era um cemitério de flores. Qualquer outra pessoa teria desistido ali mesmo. Mas Ana arregaçou as mangas. Ela encontrou um velho galpão de ferramentas nos fundos, com equipamentos de jardinagem de alta qualidade, agora cobertos de poeira e teias de aranha.
Ela passou a primeira manhã inteira apenas limpando e afiando as ferramentas, um ritual de preparação para a batalha que viria. O primeiro dia foi um trabalho brutal. Com uma tesoura de poda, ela começou a cortar o mato, a liberar as roseiras sufocadas. Cada corte revelava os caules cinzentos e sem vida das flores que um dia foram o orgulho de Helena. O sol batia forte, o suor escorria por seu rosto, misturando-se com a poeira. Seus braços doíam, suas mãos, mesmo com luvas, logo ganharam bolhas. Arthur a observava de longe, da janela de seu estúdio, com uma expressão fria. Ele esperava vê-la chorar, desistir, vir pedir clemência, mas ela não parava. Movia-se com uma determinação silenciosa, quase metódica. No segundo dia, ela começou a cavar. A terra era como pedra. Ela usou um garfo de jardim, fincando-o no chão com o peso de seu corpo, tentando afofar o solo, tentando fazê-lo respirar novamente. Foi então que descobriu o verdadeiro problema. A terra não estava apenas seca, estava doente. 3 anos de abandono total, sem nutrientes, sem aeração. Haviam transformado o solo fértil em um pó estéril. Reviver aquelas roseiras não era uma questão de apenas regar. Ela precisaria de um milagre. No final da tarde, exausta e coberta de terra, Ana entrou na cozinha da mansão para beber água. Arthur estava lá, algo raro. Ele a olhou com seu sorriso cínico. Cansada, senhorita Ana? Desistindo? Apenas começando, senhor, respondeu ela, a voz firme, apesar da exaustão. A terra está doente, precisa de mais do que água, precisa de nutrientes, de compostagem, de vida. Ele riu, um som oco. E você, com suas mãozinhas, vai fazer isso em 5 dias? Fascinante, uma verdadeira mágica. Não é mágica, senhor, é trabalho. A terra responde a quem cuida dela, retrucou Ana. Aquelas palavras pareceram atingi-lo. A expressão dele endureceu. Não fale do que você não sabe, disse ele, a voz baixa e perigosa. Essa terra não responde a mais ninguém. Ela está morta, assim como tudo que um dia foi belo neste lugar. Desista. É mais digno do que se humilhar tentando o impossível. O impossível, respondeu Ana, olhando-o nos olhos pela primeira vez sem medo. É apenas uma opinião. E com todo o respeito, a sua opinião não vai me impedir de tentar. Ela se virou e voltou para o jardim, deixando Arthur paralisado na cozinha, o silêncio preenchido por uma raiva que ele não entendia, misturada a um sentimento que ele não sentia há anos. Surpresa. E você que está nos assistindo, de qual cidade ou estado você acompanha a luta de Ana para trazer a vida de volta? Deixe seu comentário aqui embaixo. Amamos saber até onde a força de nossas histórias consegue chegar e se conectar com cada um de vocês. Naquela noite, Ana não dormiu. Ela pegou seu notebook e começou a pesquisar. Usou seu conhecimento de botânica, leu artigos sobre recuperação de solos, sobre as variedades específicas de rosas que Helena cultivava. Ela encontrou as anotações da falecida esposa em um dos livros do galpão. E então ela traçou um plano de guerra. Ela precisaria de um adubo específico, rico em nitrogênio, de minhocas para aeração, de uma cobertura de matéria orgânica, e precisaria de dinheiro. Seu salário não cobriria nem 1/3 dos custos. Ela pensou em Lucas, no sonho dele, e tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para o único fornecedor de insumos orgânicos da cidade que confiava, um velho amigo de seu pai. Seu Alberto, é a Ana. Preciso de um favor, um grande favor, e não tenho como pagar agora. Enquanto Ana lutava contra o tempo e a natureza, outra personagem na mansão observava tudo com um ressentimento crescente. Cristina, a governanta que estava na casa há mais de 10 anos, via a dedicação de Ana não com admiração, mas com inveja.
Ela havia sido próxima de Helena e, após a morte da patroa, tentou se aproximar de Arthur, esperando talvez se tornar a nova senhora da casa. Mas ele a ignorou, tratando-a como parte da mobília. Agora via essa novata, essa jardineira atrevida, recebendo uma atenção de Arthur, mesmo que negativa, que ela nunca recebeu. E pior, via Ana tocando no jardim sagrado, o lugar que era o símbolo de Helena. Aquilo para Cristina era uma profanação. Essa aí não dura até terça-feira, disse ela para o motorista, e eu vou garantir que ela não consiga. A batalha de Ana não era apenas contra a terra morta e um homem quebrado. Havia outra sombra, silenciosa e venenosa, espreitando dentro da própria mansão. Enquanto Ana travava sua batalha silenciosa no jardim, a vida dentro da mansão continuava em seu ritmo fúnebre. Arthur passava os dias em seu estúdio, não desenhando, mas apenas existindo, olhando para a figura incansável que se movia em meio ao seu santuário profanado. Ele não admitiria, mas algo naquela cena o hipnotizava. A teimosia de Ana, a forma como ela tratava a terra com uma intimidade que ele reconhecia, tudo aquilo era um eco doloroso de Helena. E isso o enfurecia e o intrigava na mesma medida. Ele queria que ela falhasse, precisava que ela falhasse, mas uma parte esquecida de si mesmo, a parte que ainda amava a beleza, sentia uma curiosidade doentia para ver se o impossível poderia de fato acontecer. A ajuda que Ana pediu chegou na forma de uma velha caminhonete. Seu Alberto, o amigo de seu pai, não apenas lhe vendeu os insumos a prazo, como também trouxe sacos de seu melhor composto orgânico rico em humus de minhoca. Seu pai ficaria orgulhoso, menina, disse ele com os olhos marejados. Você tem o toque dele. Com o material em mãos, Ana trabalhou como nunca. Foram 2 dias de trabalho braçal intenso. Ela espalhou o composto, misturou-o à terra sofrida, regou com uma solução de nutrientes naturais que ela mesma preparou. O cheiro de vida, de terra fértil, começou a substituir o odor de mofo e decomposição. Lentamente, o canteiro da Rosaleda deixou de parecer um túmulo e começou a se assemelhar a um berço. No 4º dia, algo aconteceu. Um pequeno broto verde, tímido, quase invisível, despontou em um dos caules que pareciam mortos. Ana o viu e sentiu o coração disparar. Ajoelhou-se na terra, tocando a pequena folha com a ponta do dedo, como se tocasse em um milagre. A vida estava ali, resistente, teimosa, respondendo ao seu chamado. Naquela tarde, ela encontrou mais 3 brotos. A esperança era real. Arthur viu os brotos da janela de seu estúdio. Ele sentiu uma pontada estranha no peito, uma mistura de admiração e pânico. A vida estava voltando ao seu mausoléu. Isso não podia acontecer. Ele saiu até a varanda. Não se iluda, senhorita Ana, disse ele, a voz mais dura do que o normal. Brotos nascem e morrem. É a natureza das coisas, especialmente quando não são bem-vindos. Toda vida é bem-vinda, senhor, respondeu ela, sem tirar os olhos de seu trabalho. Talvez o senhor tenha apenas se esquecido de como recebê-la. Ele se calou, atingido pela verdade daquelas palavras, e voltou para dentro, batendo a porta de vidro atrás de si. Aquele pequeno triunfo de Ana, no entanto, selou a inveja de Cristina, a governanta. Ela via os olhares de Arthur, via a mudança no jardim e sentia seu lugar na casa ameaçado. Aquela novata estava conseguindo o que ela nunca conseguiu, quebrar o gelo de Arthur, e ela não ia permitir. Naquela noite, a sabotagem começou. Cristina sabia que Ana, exausta, deixava os sacos de adubo especial cobertos por uma lona ao lado do galpão. Sob o manto da escuridão, ela foi até lá. Com uma faca, rasgou o fundo dos sacos e com um balde misturou sal e cal ao composto orgânico, venenos silenciosos para a terra. Ela sabia que a chuva estava prevista para a madrugada.
A água levaria o veneno para as raízes, matando os brotos e salgando a terra, tornando-a estéril por meses. Seria o fim do milagre de Ana. Ninguém suspeitaria dela, todos culpariam a incompetência da jardineira. Na manhã seguinte, o 5º dia, Ana acordou com o som da chuva. Correu para o jardim, o coração apertado. A chuva era boa, mas forte demais poderia afogar as raízes frágeis. Ao chegar à Rosaleda, o que viu a deixou sem ar. Os pequenos brotos verdes da véspera estavam amarelados, caídos, como se tivessem sido queimados. O cheiro da terra estava errado, um odor químico, salino. Ela se ajoelhou, pegou um punhado de terra e a sentiu áspera, morta, desespero. Foi a primeira palavra que veio à sua mente. Alguém havia feito aquilo. Não era a natureza. Alguém havia envenenado sua terra, assassinado sua esperança. E ela tinha apenas 2 dias para a data final. A tarefa, que já era impossível, agora parecia uma sentença de morte. Ana ficou de joelhos na lama, a chuva fria se misturando às lágrimas quentes que escorriam por seu rosto. Era o fim. Todo o seu esforço, as noites mal dormidas, as mãos em carne viva, tudo destruído em uma única noite. O sentimento de derrota era avassalador. Ela pensou em Lucas, na promessa que havia feito a si mesma, e a vergonha a consumiu. Arthur estava certo. Ela era uma tola, tentando o impossível. Por um longo momento ela pensou em simplesmente levantar, arrumar suas poucas coisas e ir embora, desaparecer antes de ter que encarar o sorriso vitorioso dele. Mas então, enquanto olhava para a terra envenenada, algo que seu pai lhe ensinou voltou à sua mente. A natureza nunca mente, filha. Observe os detalhes, eles sempre contam a verdade. Ela secou as lágrimas. A dor deu lugar a uma fúria fria e focada. Ela começou a investigar, analisou a terra, o cheiro, a textura, viu os grânulos de sal e cal mal dissolvidos, seguiu as marcas na lama que a chuva ainda não havia apagado, que levavam da Rosaleda até os fundos do galpão de ferramentas. E lá, escondido atrás de umas telhas velhas, ela encontrou o saco de cal quase vazio, com respingos de lama fresca e um balde com resíduos de sal. Alguém na casa havia feito aquilo. Seus olhos se voltaram para a mansão. Poderia ter sido Arthur. Era a opção mais óbvia. Ele a queria fora, queria que ela falhasse, mas não parecia seu estilo. A crueldade dele era psicológica, verbal, não sorrateira. Então, ela se lembrou dos olhares. Dos olhares de desprezo e inveja que recebia desde o primeiro dia. Cristina, a governanta. Ana se lembrou de como Cristina sempre parecia estar observando, de como fazia perguntas sobre seu progresso com um falso interesse. As peças se encaixaram. Naquela tarde, Ana não voltou para o jardim. Ela entrou na casa, o rosto coberto por uma máscara de calma que escondia a tempestade interior. Ela precisava de provas e sabia onde procurar. Discretamente, enquanto Cristina estava ocupada na outra ala da casa, Ana foi até a pequena lavanderia dos funcionários. No cesto de roupa suja, ela encontrou um par de botas de borracha escondido sob outras peças. As solas estavam sujas com a mesma lama escura e salgada do jardim. Eram de Cristina. Ana tirou uma foto com o celular, a prova irrefutável, e colocou tudo de volta no lugar. Com a verdade em mãos, Ana sentiu o jogo virar. Isso não era mais sobre reviver um jardim. Era sobre justiça. Era sobre expor a maldade que se escondia sob a fachada de lealdade. Mas ela não confrontou Cristina. Não ainda. Ela tinha um plano. Ela ainda tinha 1 dia e meio. A promessa era entregar as rosas florescendo na terça-feira, e era exatamente o que ela ia fazer. A sabotagem não seria sua derrota, seria o palco para sua vitória. Ela voltou para a terra envenenada. A tarefa agora era duplamente impossível. Ela passou o resto do dia e a noite inteira em uma operação de resgate desesperada. Com paz e um carrinho de mão,
Ela removeu toda a camada superior de terra contaminada, um trabalho hercúleo que a deixou à beira do colapso. Ela sabia que as raízes mais profundas das roseiras ainda poderiam estar vivas, lutando sob o veneno. Ela precisava salvá-las. Na manhã seguinte, o 6º dia, ela foi para a cidade antes do amanhecer. Usou o último centavo de suas economias e o pouco que conseguiu vendendo seu antigo celular. Não comprou terra nova. Não havia tempo nem dinheiro. Ela foi a todos os seus antigos clientes da Verde Vivo, floriculturas e escritórios, e pediu um favor. Preciso de suas podas, de suas folhas caídas, de suas flores velhas. Tudo que vocês jogariam fora, eu preciso. Ela voltou com a pequena van cheia de matéria orgânica. Então, fez o que sua avó, uma mulher indígena sábia, lhe ensinou. Criou um chá de compostagem de emergência. Fermentou todo aquele material orgânico em grandes baldes de água, criando um líquido escuro, rico, um soro de vida para a terra moribunda. Arthur a observava da janela, confuso. Via a remoção da terra, via os baldes, mas não entendia. Ele esperava vê-la arrumando as malas, mas ela estava lutando com uma fúria que ele nunca tinha visto. Naquela noite, a última noite antes do prazo, Ana estava no jardim sob a luz de um lampião. Ela derramava o líquido nutriente sobre as raízes expostas das roseiras, uma por uma, sussurrando palavras de encorajamento para as plantas, como seu pai fazia. Vamos lá, eu sei que vocês conseguem, a vida sempre encontra um jeito. Arthur, incapaz de dormir, desceu para o estúdio. Ele a viu ali, no escuro, uma figura solitária lutando uma batalha perdida. E pela primeira vez, ele não sentiu escárnio, sentiu outra coisa, um sentimento estranho, incômodo, respeito. Ele sabia do veneno, ele não havia feito, mas sabia que não fora um acidente e suspeitava de Cristina, e esperava que aquilo fosse o golpe final. Mas Ana não quebrou. Ela estava ali, de joelhos, tentando ressuscitar os mortos. Ela não estava mais apenas cuidando de um jardim. Ela estava lutando contra a própria morte, contra a própria desesperança que ele conhecia tão bem. E ele se viu secretamente torcendo por ela. A manhã de terça-feira, o 7º dia, nasceu fria e cinzenta. Ana não dormiu. Passou a noite inteira ao lado da Rosaleda, como uma mãe vigiando um filho com febre. Ela estava coberta de lama, exausta a ponto de mal conseguir ficar de pé, mas seus olhos nunca deixaram os caules escuros das roseiras. E então, com os primeiros raios de sol que romperam as nuvens, o milagre aconteceu. Em um dos galhos mais fortes, um botão de rosa, pequeno e de um vermelho tão intenso que parecia uma gota de sangue, começou a se abrir. Lenta, teimosamente, pétala por pétala, a vida desabrochou em meio à terra ferida. Minutos depois, outro botão se abriu, e mais outro. Não eram muitas, eram 3. 3 rosas perfeitas, vibrantes, como um testemunho de pura resiliência. Às 8 horas em ponto, Arthur saiu para o jardim. Sua expressão era uma máscara de indiferença, mas seus olhos traíam atenção. Ele esperava encontrar Ana derrotada, pronta para ser demitida. Em vez disso, encontrou-a de pé, suja e exausta, ao lado de 3 rosas florescendo gloriosamente. Ele parou, atônito. O ar lhe faltou. Era impossível. Ele caminhou até o canteiro, tocou uma das pétalas com a ponta do dedo. Era real. Ele olhou para Ana e, pela primeira vez, não havia escárnio em seu olhar. Havia apenas uma pergunta silenciosa. Como? A vida sempre encontra um jeito, senhor, disse Ana, a voz rouca de cansaço. Mas às vezes ela precisa de uma pequena ajuda para se livrar do veneno. Foi nesse momento que Clara, a irmã de Arthur, e Cristina, a governanta, se aproximaram, atraídas pela cena.
Cristina viu as rosas e seu rosto ficou pálido. Incrível, Ana! Você conseguiu! Exclamou Clara, genuinamente feliz. Sim, ela conseguiu, disse Cristina, forçando um sorriso. Apesar da terra ruim, a terra não era ruim. Ela foi envenenada, disse Ana calmamente, olhando diretamente para Cristina. O sorriso da governanta congelou. O quê? Envenenada? Que absurdo! Deve ter sido alguma praga. Não foi uma praga, Cristina. Foi sal e cal, o mesmo tipo de sujeira que encontrei nas solas das suas botas na lavanderia. Ana mostrou o celular com a foto. O silêncio que se seguiu foi pesado. Cristina gaguejou, tentou negar, mas seu rosto culpado dizia tudo. Eu não sei como isso foi parar aí. Eu sei, disse Arthur, a voz baixa e fria como aço. Eu vi você saindo do galpão naquela noite. Eu só não sabia o que você tinha feito. A confissão dele chocou a todos. Você sabia e não fez nada? Perguntou Clara, horrorizada. Eu não me importava, respondeu Arthur, sem tirar os olhos de Cristina. Eu queria que ela falhasse, mas eu nunca faria algo tão baixo. Você não envenenou apenas as rosas. Você profanou a memória da minha esposa. O medo nos olhos de Cristina deu lugar ao ódio. Eu fiz por ela, por Dona Helena, gritou ela. Essa novata não tinha o direito de tocar no jardim dela. Eu cuidei desta casa por 10 anos. Eu que deveria estar no lugar dela. A confissão amarga selou seu destino. Arrume suas coisas, saia da minha propriedade. Agora! Ordenou Arthur. Cristina saiu, finalmente derrotada, deixando para trás um rastro de seu próprio veneno. Arthur se virou para Ana. Ele a olhou por um longo tempo, vendo não a cuidadora, mas a mulher que realizou o impossível e que, com sua coragem, expôs a podridão que ele mesmo permitiu que crescesse em sua casa. Você venceu, disse ele, a voz embargada. Você não precisa mais ir embora. Eu sei, respondeu Ana, mas eu vou mesmo assim. Meu trabalho aqui terminou. Não! A palavra saiu dele com uma força que surpreendeu a ambos. Não vá, por favor. Ele respirou fundo, as paredes que construiu ao redor de si mesmo finalmente ruindo. Você trouxe o jardim dela de volta à vida. E eu acho que talvez você possa me ajudar a trazer o meu de volta também. Foi o início de uma lenta e delicada primavera. Ana não ficou como cuidadora, mas como parceira. Juntos, eles trabalharam para restaurar o jardim inteiro. E a cada nova flor que desabrochava, algo dentro de Arthur também florescia. Ele voltou a desenhar. Parou de tomar os remédios para dormir e começou a sorrir. A mansão, antes um túmulo, encheu-se de vida. Meses depois, eles inauguraram o Instituto Helena Montenegro, um centro que usava a jardinagem como terapia para pessoas que, como Arthur, haviam perdido a esperança. Ana como diretora e Arthur como o arquiteto que projetava os jardins terapêuticos. Eles transformaram a dor em propósito, o abandono em acolhimento. A história deles tornou-se a prova de que mesmo o coração mais endurecido pode voltar a florescer, se regado com a coragem, a paciência e a teimosia de um amor que se recusa a desistir. O que essa história te fez sentir? Você acredita que a esperança pode realmente florescer nos lugares mais inesperados? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se essa mensagem de resiliência e cura tocou sua alma, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que, não importa quão duro seja o inverno, a primavera sempre encontra um caminho.